A infância de Audrey Hepburn foi marcada por uma tristeza silenciosa que a fama jamais conseguiu apagar. Nascida em 4 de maio de 1929 em Bruxelas, ela parecia ter crescido cercada de elegância, viajando pela Europa, absorvendo diferentes culturas e dominando vários idiomas. No entanto, por trás dessa aparência privilegiada, jazia uma ferida que a marcaria para sempre. Quando Audrey tinha apenas 6 anos, seu pai, Joseph Victor Anthony Rustin, a abandonou. A ausência repentina destruiu sua sensação de segurança e deixou uma dor profunda que ela descreveria mais tarde como um dos traumas mais profundos que já sofreu. Apesar de sua elegância e sucesso, a dor daquele abandono nunca desapareceu completamente. Anos depois, quando finalmente encontrou seu pai em Dublin, o reencontro não trouxe respostas, nem paz de espírito, apenas a lembrança do que havia sido perdido. Como se a perda emocional não bastasse, a história logo desferiu outro golpe em Audrey. Aos 10 anos, ela morava na Holanda quando a Segunda Guerra Mundial assolou a Europa. Sob a ocupação nazista, a vida cotidiana tornou-se uma luta pela sobrevivência. A comida tornou-se escassa e a fome uma companheira constante. A figura esbelta que o mundo mais tarde admiraria foi forjada na privação, não na vaidade. Durante a fome holandesa, Audrey sobreviveu com o que encontrava: urtigas, bulbos de tulipa, restos de comida que serviam para aliviar a dor da inanição. Ao final da guerra, estava perigosamente abaixo do peso e fisicamente frágil. Seu corpo estava marcado por anos de desnutrição, o que lhe causaria problemas de saúde para o resto da vida. Audrey jamais se esqueceu daqueles anos. Ela frequentemente refletia sobre o quão perto da morte esteve. Consciente de que muitos outros, incluindo crianças da sua idade, não sobreviveram, a memória do sofrimento permaneceu com ela, guiando silenciosamente sua compaixão. Mais tarde, essa experiência alimentou sua dedicação ao trabalho humanitário, especialmente seus incansáveis esforços com a UNICEF. Tendo conhecido a fome, o medo e a perda em primeira mão, Audrey Hepburn passou seus últimos anos tentando aliviar essa dor para os outros, transformando a tragédia pessoal em uma empatia duradoura. Muito antes de Audrey Hepburn se tornar um símbolo de graça cinematográfica, seu coração pertencia ao balé. A dança não era um passatempo para ela, era um sonho moldado por disciplina e devoção. Mesmo durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, ela se agarrou a esse sonho, apresentando recitais de balé secretos e em silêncio para ajudar a arrecadar fundos para a resistência holandesa. Essas apresentações sombrias revelaram tanto sua coragem quanto sua lealdade, oferecendo breves momentos de beleza em uma época dominada pelo medo. Após a guerra, Audrey mudou-se para Londres e ganhou uma bolsa de estudos para a prestigiosa Escola de Ballet Marie-Rome. No entanto, a realidade se mostrou implacável. Apesar de sua paixão e esforço incansável, disseram-lhe que lhe faltava a precisão técnica e o porte físico necessários para ser uma bailarina profissional. Mais tarde, ela reconheceu que não conseguia acompanhar a técnica das bailarinas da sua idade e que sua altura e pés maiores a prejudicavam em um mundo rígido que prezava a uniformidade. Embora a rejeição tenha sido dolorosa, Audrey nunca abandonou completamente a dança. Ela continuou fazendo aulas de balé mesmo quando sua carreira de atriz começou, levando esse amor pelo movimento para cada papel que interpretou. Sua elegância nas telas nasceu de anos de prática,
transformando a perda do balé em ganho para Hollywood. Ironicamente, a mulher celebrada como uma das figuras mais belas da história do cinema nunca compartilhou a visão que o mundo tinha de si mesma. Apesar de sua imagem icônica, imortalizada em filmes como A Princesa e o Plebeu e Bonequinha de Luxo, Audrey permaneceu profundamente autocrítica, focando-se no que considerava defeitos em vez de qualidades. Com o tempo, porém, sua perspectiva se suavizou. Ela acolheu o envelhecimento em vez de resistir a ele, encontrando paz em envelhecer. Como compartilhou seu filho Luca, Audrey acreditava que a vida tinha fases e que envelhecer era simplesmente mais um capítulo destinado à família, ao amor e à generosidade. A busca de Audrey Hepburn por um amor duradouro era tão sincera quanto frágil. Em 1952, ela ficou noiva do industrial James Hansen, um romance que ela certa vez descreveu como amor à primeira vista. Por um momento, pareceu o início de um futuro de conto de fadas. No entanto, Audrey logo se deparou com uma dolorosa verdade. Suas vidas exigentes os manteriam separados. Optando pela convicção em vez da fantasia, ela terminou o noivado, explicando de forma memorável: "Quando eu me casar, quero estar realmente casada." Essa crença, que priorizava a profundidade e o compromisso em detrimento do romance, guiou seus relacionamentos pelo resto da vida. Pouco tempo depois, ela conheceu o ator Mel Ferrer em uma festa oferecida por Gregory Peck. A conexão entre eles foi imediata e, em 1954, eles se casaram. Trabalharam juntos no cinema, mas à medida que a estrela de Audrey ascendia cada vez mais, o equilíbrio em seu casamento se tornou complexo. Em 1960, o nascimento do filho, Sean, trouxe-lhe imensa felicidade, ancorando-a em meio às pressões da fama. Ainda assim, o casamento carregava tensões invisíveis. Corriam rumores de que Ferrer era excessivamente controlador, o que lhe valeu uma reputação perturbadora, embora Audrey frequentemente rejeitasse tais alegações. Os amigos, porém, pressentiam um desequilíbrio crescente que a desgastava silenciosamente. Com o tempo, a desilusão substituiu a esperança e, em 1968, após 14 anos juntos, o casamento chegou ao fim. Embora o relacionamento tenha deixado cicatrizes, Audrey encontrou um significado duradouro na maternidade. Seu vínculo com Sean tornou-se uma fonte de conforto e propósito, uma lembrança de que mesmo quando o amor vacila, ele pode se transformar em vez de desaparecer. Após o divórcio de Mel Ferrer, Audrey Hepburn permitiu-se nutrir novas esperanças. Durante um cruzeiro pelo Mediterrâneo com amigos, conheceu o psiquiatra italiano Andrea Doi, e a conexão entre eles se desenvolveu rapidamente. Em 1969, casaram-se e Audrey vislumbrou um futuro mais tranquilo, que talvez incluísse mais filhos e um ritmo de vida mais lento, um afastamento das exigências implacáveis de sua carreira. O nascimento do filho, Luca, em 1970, trouxe-lhe profunda alegria, representando o que lhe pareceu uma bênção há muito esperada. Essa felicidade, contudo, foi marcada por anos de sofrimento íntimo. Audrey sofreu múltiplos abortos espontâneos ao longo da vida, incluindo uma perda devastadora em 1959, durante as filmagens de Os Imperdoáveis.
Cada um deles deixou profundas cicatrizes emocionais. Mais tarde, ela admitiu: meus abortos espontâneos foram mais dolorosos para mim do que qualquer outra coisa, incluindo o divórcio dos meus pais e o desaparecimento do meu pai. A chegada de Luca, portanto, não foi apenas alegre, mas profundamente simbólica, um triunfo difícil sobre a dor. No entanto, seu segundo casamento também trouxe suas próprias mágoas. À medida que a fama e a distância se aproximavam, o relacionamento começou a se deteriorar. Doye era frequentemente infiel, supostamente atraído por mulheres mais jovens durante os períodos em que Audrey estava fora a trabalho. As repetidas traições corroeram lentamente a pouca esperança que ainda restava. E em 1982, o casamento chegou ao fim. Apesar da dor, Audrey optou por permanecer na Itália para que Luca pudesse ficar perto do pai. Na realidade, como seu filho Shah revelou mais tarde, Doye raramente se esforçava para vê-lo. Mais uma vez, Audrey se viu criando seus filhos praticamente sozinha, resiliente, dedicada e silenciosamente perseverante. Embora grande parte da vida amorosa de Audrey Hepburn tenha sido marcada por decepções, seu último relacionamento lhe trouxe a alegria serena que lhe fora negada por tanto tempo. Em 1980, ela conheceu o ator holandês Robert Walders e, com ele, descobriu uma sensação de calma que lhe parecia estranha, mas profundamente curativa. Eles nunca formalizaram a união, mas Audrey frequentemente descrevia o vínculo entre eles como um verdadeiro casamento, baseado na devoção e não em documentos. Walders, também viúvo, ofereceu-lhe estabilidade, gentileza e a liberdade de não precisar se preocupar com expectativas. Olhando para trás, Audrey dizia abertamente que esses anos foram os mais felizes de sua vida. Seus filhos, Shah e Luca, foram figuras centrais nesta obra. Embora a dor dos abortos espontâneos anteriores nunca tenha desaparecido completamente, ela se suavizou com o calor da maternidade e a vida que construiu com seus filhos. Em seus últimos anos, Audrey conciliou a família, o trabalho seletivo e o serviço humanitário com uma serena confiança que refletia tudo o que havia superado. Ela não buscava mais a perfeição. Ela vivia com propósito. Em 1989, Audrey refletiu sobre seus 9 anos com Walders e os chamou de o capítulo mais feliz de sua vida. Como seu filho Shah compartilhou mais tarde, ela finalmente havia encontrado alguém que a permitia ser ela mesma, sem o peso da fama ou ideais impossíveis. Mas, assim que essa serenidade se instalou, sua saúde começou a declinar. Após retornar de uma missão humanitária na Somália no final de 1992, Audrey começou a sentir fortes dores abdominais. Exames médicos a levaram da Suíça ao Cedar Sinai Medical Center, em Los Angeles, onde os médicos lhe deram uma notícia devastadora. Um raro câncer abdominal, o pseudomicoma peritoneal, havia se espalhado silenciosamente por anos. Apesar da cirurgia e da quimioterapia, o prognóstico era sombrio. Mesmo assim, Audrey enfrentou a situação com uma serenidade notável. Como Robert Walders revelou mais tarde, ela não tinha medo de morrer. Ela tinha medo apenas da dor. Mesmo doente, seus pensamentos permaneceram com os outros, especialmente com as crianças que ela ajudava através do UNICEF. Naquele mesmo ano, ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade por seu trabalho humanitário.
Walder permaneceu ao seu lado até sua morte em 1993, oferecendo o amor e a companhia que ela esperou a vida inteira para encontrar. Os últimos anos de Audrey não foram definidos por Hollywood, mas pela compaixão, transformando uma vida marcada pela perda em uma vida de luz eterna. Conforme a saúde de Audrey Hepburn se deteriorava, seu último desejo foi simples e profundamente humano: passar o Natal em casa, na Suíça. Fraca demais para viajar em voos comerciais, ela contou com a bondade daqueles que a amavam. O estilista Hubert de Giovanni providenciou um jato particular, repleto de flores, para levá-la de Los Angeles de volta a Torranás. Lá, cercada por seus filhos, Robert Walders e amigos próximos, Audrey celebrou o Natal em paz. Mais tarde, ela o descreveu como o Natal mais bonito que já teve, um raro momento de carinho e alegria em meio à sua luta contra o câncer. Após as festas de fim de ano, suas forças se esvaíram. Ela passava os dias descansando, ocasionalmente saindo para o jardim quando se sentia capaz, saboreando momentos tranquilos em um ambiente familiar. Em 20 de janeiro de 1993, Audrey faleceu pacificamente enquanto dormia, aos 63 anos. Sua morte marcou o fim de uma vida extraordinária, mas não o fim de sua influência. Um funeral privado, porém profundamente comovente, foi realizado na igreja da aldeia de Toshanás. Entre os presentes estavam seus filhos, Robert Walders, seus ex-maridos Mel Farrer e Andrea Doy, e amigos próximos como Gregory Peck e Hubert de Giovanni. Peck a homenageou lendo o poema Amor Infinito, de Rabindranath Tagore, um tributo apropriado a uma mulher lembrada por sua graça, compaixão e força silenciosa. Flores chegaram de todo o mundo, de Elizabeth Taylor, a família real holandesa, refletindo o quanto ela havia tocado os corações. O legado de Audrey continuou a ser reconhecido mesmo após sua morte. Ela recebeu póstumamente o prêmio humanitário Jean Herschel no Oscar de 1993. Sua última aparição nas telas como um anjo em Always, de Steven Spielberg, teve um significado simbólico, uma despedida delicada para uma mulher cuja vida foi definida pela empatia. Através dos olhos de seu filho Shah, o legado de Audrey parece especialmente vivo. Em entrevistas, ele falou abertamente sobre as dificuldades que ela enfrentou e sua relevância duradoura. Ele acredita que ela teria se adaptado facilmente ao mundo digital de hoje, tendo afirmado certa vez que ela era a rainha do Instagram, porque era mais fotografada do que qualquer outra pessoa. No entanto, explica ele, seu verdadeiro poder tinha pouco a ver com a aparência. Audrey costumava dizer: é a melodia, não as palavras. O que significava que a presença importava mais do que a performance. Essa autenticidade fazia as pessoas se sentirem vistas. Hoje, Sean e seu meio-irmão Luca protegem sua imagem pública, garantindo que seja tratada com respeito. Para Sean, o legado mais importante não é a fama, mas a humanidade. Como ele mesmo disse, ela é a garota do outro lado do corredor que veste um vestidinho preto, e ela é um pacote maravilhoso de imperfeições. Essas imperfeições a tornaram real e inesquecível. Para compartilhar esse espírito com as gerações mais jovens, Sean foi coautor de O Devaneio da Pequena Audrey, um livro infantil que narra sua jornada das dificuldades da guerra ao propósito humanitário. Sua mensagem é simples e duradoura. Mesmo nos momentos mais sombrios da vida,
a resiliência e a bondade podem iluminar o caminho. Para o mundo, Audrey Hepburn sempre personificará elegância e graça. No entanto, por trás dessa imagem luminosa, vivia uma mulher marcada por um sofrimento silencioso. Seu filho, Sean, revelou diversas vezes que uma das maiores lutas de sua vida foi a dolorosa batalha contra os abortos espontâneos. Audrey ansiava por ser mãe, mas sofreu repetidas perdas, uma delas ocorrendo dolorosamente perto do final da gestação. Segundo Shah, ela descreveu essa dor como a mais difícil de suportar em comparação a qualquer outra experiência, ainda mais devastadora do que o divórcio dos pais ou o abandono do pai. Essas perdas deixaram cicatrizes emocionais profundas, mas também fortaleceram o vínculo entre mãe e filho. Shawn acredita que quando Audrey finalmente se tornou mãe, foi mais do que a realização de um sonho. Foi parte de sua cura. Sua resiliência foi forjada ainda antes. Crescendo durante a Segunda Guerra Mundial na Holanda ocupada pelos nazistas, Audrey viveu com fome, medo e incerteza. Shawn se lembrou de como sua mãe descrevia como era mantida na cama durante os invernos rigorosos para conservar energia, um lembrete contundente de quão frágil era a sobrevivência. Essas experiências nunca a abandonaram. Em vez disso, moldaram sua compaixão e, mais tarde, alimentaram sua dedicação de toda a vida ao trabalho humanitário. Tendo ela mesma conhecido a fome, sentia uma forte responsabilidade de ajudar crianças que sofriam o mesmo destino, especialmente por meio de seu trabalho com o UNICEF. No entanto, mesmo dando tanto aos outros, Audrey continuou a enfrentar provações pessoais. No capítulo final de sua vida, ela foi diagnosticada com uma forma rara de câncer. Mesmo assim, manteve-se altruísta, dedicada à bondade e ao serviço até o fim. Através das reflexões de seu filho, vislumbramos a verdadeira Audrey Hepburn, não apenas um ícone de estilo, mas uma mulher cuja graça nasceu da perseverança, da empatia e do amor. A vida dela nos lembra que a verdadeira beleza não reside na perfeição, mas na força para sofrer, curar e retribuir.